Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora estejam com todos. Caríssimos irmãos e irmãs, partilhando a palavra desse 18º domingo do tempo comum, onde celebramos a vocação ao ministério ordenado dos bispos, padres e diáconos. Vamos partilhar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho tem o início dizendo que Jesus foi para um lugar deserto e afastado. O povo, sabendo que Jesus tinha ido e para onde iria, partiu atrás de Jesus a pé. E ao sair do barco, a palavra de Deus narra que Jesus viu essa grande multidão e encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Primeiro passo da liturgia de hoje. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus que sofre com o sofrimento do outro. Assim Jesus viu as necessidades que aquele povo precisava naquele momento. Muitos doentes, e a palavra de Deus afirma que Jesus os curou. A palavra de Deus continua dizendo que ao entardecer, os discípulos se aproximaram dele, e disse para ele: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Já está anoitecendo, Já vai anoitecer. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhe vós mesmos de comer. Irmãos, é natural que muito naturalmente a gente consegue entender que os discípulos estavam preocupados em si próprios. Porque ao pedir Jesus, que dispersa aquele povo, ou seja, afastai aqueles que têm fome, coloque-os à margem. Esses são os discípulos de Jesus. Eles não estão preocupados se vão encontrar comida onde quer que o povo vá, mas eles estão preocupados em não dividir aquilo que eles têm. Ou seja, 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão daquela, A gente já deve ter passado por essa experiência, Quando a gente não tem nada dentro de casa, Tem só uma coisinha
e chega a visita na hora do almoço, né? A gente tem que dividir aquilo que tem, o pouco que tem. E sempre se dá um jeito, graças a Deus, né? Os discípulos não, os discípulos eles estavam pensando mais em si próprios, né? Eles não estavam pensando no outro, né? Eles não estavam com os mesmos sentimentos do Cristo. Ser cristão é ter os mesmos sentimentos do Cristo. E quais eram esses sentimentos? Um sentimento de compadecer-se, de sofrer com, né? São Mateus ele usa aqui na tradução o sofrer das entranhas. Jesus sofreu nas suas entranhas por ver o outro sofrer. E Jesus queria deles e quer de nós que tenhamos esses mesmos sofrimentos com aquele que sofre, com o outro, para compartilharmos com o outro aquilo que temos, ainda que seja pouco. Ninguém é tão pobre que não possa repartir aquilo que tem. Jesus diz para eles, né, dai-lhes vós mesmo de comer. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes, né? Jesus, isso muito mal dá para nós. Irmãos, Jesus quer aproveitar o que a gente tem. O milagre parte daquilo que já existia. Os 5 pães e os 2 peixinhos. Quais são os pães, os peixinhos que você tem para partilhar com o outro? Jesus, ele quer de nós. Ele faz o milagre, mas ele quer de nós essa iniciativa de amor fraternal, de caridade. Jesus, ele quer de nós uma integração, uma comunhão, melhor dizendo, com o outro que sofre. Mas também não podemos ficar presos somente no sentido do pão que alimenta o corpo. Não. A palavra de Deus diz, né, buscai primeiro o reino de Deus e tudo virá por acréscimo. Aquele povo, essa multidão que saiu correndo atrás de Jesus, eles estavam procurando, seguindo Jesus no deserto, para ouvir a sua palavra. Eles não estavam preocupados, né, com o que iam comer, mas não, a prioridade deles era o reino de Deus. A prioridade deles é quem? Quem encontrou Jesus, encontrou o reino. O reino de Deus é a pessoa do próprio Cristo. Quem o encontra, encontrou o reino de Deus. Irmãos, a gente ouve muito falar, né, sobre a justiça, né, sobre o pão que deve se dar aos pobres, né, mas a gente não pode substituir o centro do evangelho pelo pobre. Né? Buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro o Senhor, e tudo virá por acréscimo. Por que eu falo isso, irmãos? Se nós ouvirmos a palavra de Deus, se deixarmos ela, né, falamos tanto em semente essa semana, né, durante as leituras, se nós deixarmos essa semente da sua palavra cair no nosso coração, fecundar nosso coração, nós não teremos mais pobres, nós não teremos mais fome, nós não teremos mais sede, nós não teremos mais a falta de paz, nós teremos paz no mundo. O poder da palavra, quando nós deixamos semear em nosso coração, ou seja, o poder que ela tem de converter o ser humano a partir, né, isso é um grande milagre também, quando a gente se deixa, né, se transformar nos sentimentos do Cristo, nós conseguimos assim ser o Cristo aqui nessa terra. E a gente dá o bom exemplo, e quando a gente dá o bom exemplo de dar alguma coisa ao outro, né, não porque nós somos os melhores, mas nós sabemos que estamos fazendo o quê? A vontade de Deus, nós estamos dando por amor. Assim como Cristo partilhou com amor o que tinha. Então, se nós vivermos isso, um coração convertido, nós não seremos mais gananciosos, nós aprenderemos a dividir com o outro, né, aquilo que nós temos. O milagre começa pelo aquilo que nós já temos, e que temos
Não temos pelos nossos méritos somente, mas é graça de Deus. Então por que, gente? Por que a gente fica tão apegado com as coisas que passam? Por que a gente se preocupa tanto em ter e não pensa em dividir com o outro, né? A maior prova disso tudo aqui, né, está aqui no Evangelho. A gente encontra aquilo que na primeira leitura, quem puder partir profundo, que é a leitura muito linda do profeta Isaías, onde ele vai dizer: ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem para o deleite e revigramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Irmãos, o que nos sustenta é a palavra de Deus, né? Então, quando a gente ouve essa palavra, passamos a ter, deixando acolher nosso coração, né? A decisão é nossa. Eu quero ser como tu, Senhor, essa é a nossa oração. Eu quero ter os teus sentimentos, Senhor. Dai-me esta graça, Senhor, de ter os teus sentimentos. Dai-me esta graça, Senhor, de fazer comunhão com aquele que precisa. Por fim, amados, Jesus, ele vai pronunciar a bênção e parte os pães e deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Ou seja, Jesus quer que façamos a nossa parte. Ele sempre faz a dele, com certeza. E quer que nós sejamos estes que distribuem o pão nessa terra. O pão, alimento, sim, com certeza. Mas acima de tudo, o pão da palavra. Partilhe o pão da palavra. Partilhando o pão da palavra, o nosso coração também se enche de alegria. E a gente já não vai mais deixar que sofra aquele que tem fome com a nossa geladeira cheia. A gente não pode ter uma geladeira abarrotada de coisas boas quando sabemos que tem um irmão nosso, né, às vezes irmão de comunidade, passando por privação, passando por necessidade dentro de casa. Tem um santo da igreja, que eu não me lembro o nome, que diz que aquilo que você tem, né, normalmente a gente abre às vezes nossa gaveta, né, e diz: pô, com que roupa que eu vou, né? E você está escolhendo um monte de roupa, você fica naquela indecisão de que roupa vai roupa você vai vestir, né? Aquela roupa que sobra é o que falta para o outro se vestir. Portanto, irmãos, não pensamos somente em nós. Partilhemos aquilo que nós temos, né? Desapegar-se. Mas olha, nós só conseguiremos desapegar das coisas, né? Só perderemos o amor próprio, né? Não que a gente não tenha que ter amor próprio, né? Mas eu digo, perderemos em si a nossa vontade própria quando a gente começar a partilhar as necessidades do outro. Era assim que Jesus fazia, era assim que Jesus nos ensinou. Portanto, amados, hoje, como é o dia dos bispos, né? Dos ministros ordenados, né? Os bispos, os padres, os diáconos, a oração eucarística, ela é muito profunda na liturgia. E eu quero encerrar com ela. Ela diz assim: é justo e necessário, em nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Deus é sempre fiel. Vós nos destes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. É profundo, não é? Irmãos, eu quero encerrar esse breve momento dessa partilha orando mesmo, pedindo ao Pai das misericórdias que, a começar por nós, ministros ordenados, pelos bispos, pelos padres, pelos diáconos,
para que nós possamos dar esse bom exemplo de tudo aquilo que a gente está pregando aqui hoje, de tudo aquilo que a gente está partilhando, a começar por nós, porque nós decidimos, né, não por uma imposição, mas por vontade própria, nos entregarmos um pouco mais ao reino de Deus. Entregarmos um pouco mais a nossa vida a Jesus. Então, Senhor, nós vos pedimos, Senhor, nós vos pedimos nesse mês vocacional que Tu alargues, Senhor, nosso coração, que Tu possas, Senhor, com a Sua bondade, fazer o nosso coração semelhante ao Teu, Senhor. E nós possamos então, Senhor, começar pelos ministros ordenados de nossa comunidade, aos diáconos, ao nosso pároco, ao vigário, que a gente possa ser tocado profundamente por essa palavra de hoje, que ela possa nos fazer com que nós acordemos, que nós sejamos então esses homens chamados por Deus, que sejamos totalmente entregue a esse ministério do Cristo que serve, do Cristo que ama, do Cristo que partilha a sua palavra e partilha o pão da vida. Que essa Eucaristia que celebramos possa nos tornar pessoas, homens e mulheres eucarísticos, que se deixam partir, que se deixam dividir para o bem comum, para o bem do outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a todos.